Nosso tema hoje é o procedimento dos casos contenciosos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Há 2 órgãos de monitoramento de direitos humanos no sistema: a Comissão Interamericana, que fica em Washington, e a Corte Interamericana, que fica na Costa Rica. Um caso apresentado por pessoa, grupo de pessoas, organização não governamental, um caso considerado uma comunicação individual, ele sempre começa no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Depois de admitido, tem o primeiro relatório, que é o de admissibilidade, em que foram analisados os requisitos, a competência, se está tudo preenchido, aí imagine-se que esse caso seja admitido. Ele também pode ser arquivado, mas ele sendo admitido, tem todo um momento de produção de provas, é possível que tenha uma audiência, e aí, ao final, sai um relatório de mérito, onde, existindo o reconhecimento da responsabilidade daquele Estado por violação de direitos humanos daquelas vítimas e seus familiares ou não, aí sai esse relatório de mérito com prazo para cumprimento de recomendações pelo Estado responsabilizado. Ao final, se essas recomendações não forem cumpridas, aí o caso pode subir para a corte. Um caso que tramitou perante a Comissão Interamericana e chegou até o relatório de mérito e o Estado está descumprindo aqueles prazos, pode permanecer em fase de seguimento na comissão ou pode subir para a Corte Interamericana. Pode por quê? Porque não é obrigatório. Porque para um caso chegar no âmbito dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem natureza jurídica jurisdicional internacional, é necessário que aquele Estado membro tenha ratificado a Convenção Americana e tenha depositado no âmbito da OEA uma declaração de vontade de que aceita se submeter àquela jurisdição interamericana. Não pode um processo correr contra um Estado membro da OEA perante a Corte que não tenha admitido essa competência jurisdicional da Corte. Por isso que pode e não sempre sobe. Mas imaginemos que o caso a Corte Interamericana tem a competência em razão do tempo e em razão da matéria e em razão daquele Estado especificamente. O que vai acontecer? A comissão apresenta o relatório para a Corte e a Corte notifica as partes, tanto vítimas e seus representantes, quanto o Estado. Uma vez notificadas as partes, as vítimas, por intermédio de sua representação, vão apresentar o ESAP, que são os escritos de solicitações, argumentos, argumentação e provas. Então, ESAP. Esse ESAP vai ser apresentado para o Estado, que vai ter um prazo para contestar. Vão discutir, vão debater as questões, é o momento de se dizer se vai ter perícia, se não vai, se vai querer audiência ou não, em sendo convocada uma audiência pública. Dessa audiência vai correr o prazo para eventuais amicus curiae apresentarem suas manifestações sobre o caso, e aí sim a Corte vai ter um prazo para deliberar e apresentar a sua resolução em relação àquilo, ou seja, prolatar a sua sentença. Essa sentença vai ficar em fase de supervisão até o integral cumprimento perante a própria Corte Interamericana, que pode, durante esse processo de supervisão de cumprimento, convocar novas audiências públicas. A Corte vai apresentar relatório para a Assembleia Geral da OEA em relação àqueles estados que foram condenados por violações de direitos humanos, e assim produzir o segmento.